Fala, meu povo! O tema do vídeo de hoje é diferente. É um teste. Não sei se vocês vão gostar. Caso a impressão seja positiva, por favor, comentem. E, e digam se o quadro fica legal aqui no canal também, quanto à frequência, se eu faço isso semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Fica a critério de vocês. Mas a minha ideia é fazer um diário de leitura aqui no canal periodicamente para atualizar vocês a respeito daquilo que eu estou lendo. E bem, caso vocês não saibam, eu terminei o Lestat, de Edgar Morin. Falei no Twitter que vou me dedicar agora a escrever os roteiros do Homem à Morte, do Cinema Homem Imaginário e do Lestat, ou As Estrelas de Cinema, no título em português. Foram 3 bons livros do Morin. Eu percebi que, no caso da obra dele, é muito recomendável seguir a ordem cronológica, ao contrário de certos autores, cujas obras não seguem exatamente um roteiro. No caso do Morin, existe uma linha que se desenrola até chegar ao método, que será também evidentemente lido. E eu vejo que esse fio condutor cronológico, ele dá uma boa perspectiva das principais chaves de leitura. Então vou continuar seguindo. De qualquer forma, eu vou dar uma pausa também para não enjoar, digamos assim, e me dedicar ao estudo dessas obras para trazer boas resenhas aqui para o canal. Mas foram livros muito bons, eu gostei muito, sobretudo do Homem à Morte. Para mim foi a melhor obra do Morin lida até agora. Eu diria que não só pela profundidade, mas também pelo caráter de síntese. O que é bem curioso, porque O Homem à Morte foi uma das primeiras obras que o Morin escreveu, com 30 anos, lá em 1951. Mas ela anuncia muitos temas que vão ser tratados no método, que serão abordados, por exemplo, nas obras posteriores sobre o pensamento complexo, questões envolvendo mudanças de civilização, envolvendo crise. Todas essas sementes já estavam plantadas no Minha Morte. Então, a obra que, no meu entender, seria uma excelente apresentação à obra do Edgar Morin. Embora não seja uma obra tão acessível, é uma obra com algumas particularidades, algumas peculiaridades, talvez não a tornem tão atrativa ao iniciante, mas não é também um escrito inacessível. Se você ler com um pouquinho de paciência, não terá dificuldade em captar os principais insights, os principais ensinamentos, para falar um bom português, os principais ensinamentos da obra. Eu diria que, de fato, ela se situa nessa fronteira entre o biológico e o social, que tanto caracterizou a obra morraniana. Quanto ao cinema Homem Imaginário, também um livro do qual eu gostei. Cinema é, de fato, uma matéria com muitas repercussões na nossa sociedade, e o cinema, com certeza, constitui para nós, enquanto uma arte que engloba muitos sentidos, uma imitação da realidade. E o cinema surgiu, segundo o próprio Morin, com esse propósito de imitar a realidade, mas ele acabou também se tornando a mais fantasiosa das artes, ao mesmo tempo que a mais realista, porque é a que mais engloba sentidos. E, de certo modo, essa contradição, ela também remete a essa zona cinzenta entre a técnica, a mística, entre o biológico, entre o objetivo e o social, que é, em certo sentido, um produto da nossa mente, da nossa consciência. Então, o cinema, enquanto algo que remete ao imaginário, que tem um grau de detalhamento tão profundo, mas ao mesmo tempo, em razão desse grau de detalhamento, gera as experiências mais distantes da realidade. E gera também uma outra forma de consumir arte, uma forma não tão ativa por parte do consumidor, uma forma mais receptiva de consumir a arte, e por conta disso ela gera uma participação maior do espectador.
E isso suscita nele um grau de identificação muito grande. O que vai desembocar no terceiro livro, que são as estrelas de cinema. Exatamente esses personagens, esses semideuses nos quais nós nos inspiramos, que pautam as nossas escolhas, que influenciam as nossas decisões e que servem como paradigmas, como modelos cuja conduta nós imitamos. E esse fenômeno das estrelas de cinema, ele vai caracterizar a cultura de massa, que será objeto de estudo em outra obra do Morin, que é O Espírito do Tempo. Eu até tenho aqui, cheguei a mostrar numa pequena live que eu fiz ontem, e cuja leitura será feita também depois dos 3 roteiros. Eu quero dedicar esse tempo realmente a estudar as obras com mais detalhamento e a trazer um conteúdo bom aqui para vocês no canal. Fechando o parêntese morraniano, eu tenho lido também a biografia de Dostoiévski. Estou no primeiro volume, vou até retornar. Nas últimas semanas eu não tive tanto tempo assim, mas eu quero retomar a leitura. Devo dizer que o Joseph Frank é um autor muito detalhista, muito minucioso, e se vocês se dedicarem à leitura, vão sentir esse amor pela obra de Dostoiévski. É uma obra realmente de fã. Eu diria que só um fã com muito conhecimento teria conseguido reproduzir uma obra tão completa e tão rica. E de fato surgiu de uma motivação espontânea. Ele foi apresentar um seminário sobre o Memórias do Subsolo, e a relação de Dostoiévski com o existencialismo terminou se distanciando do movimento existencialista e mergulhando na obra de Dostoiévski. E levou 20 anos escrevendo uma biografia de 5 volumes. E a leitura do primeiro volume já tem sido muito rica. Eu diria, e aqui até comprando briga com alguns seguidores, que a biografia de Dostoiévski é mais interessante em vários aspectos que a obra dele, do ponto de vista ficcional. Enquanto o panorama das ideias filosóficas, a obra de Dostoiévski tem sim um valor histórico inegável, e eu diria que poucos autores conseguiram reunir esse panorama de ideias de uma forma tão didática. O problema é que isso não casa muito bem com a arte e me parece faltar esse cuidado na obra de Dostoiévski. Enfim, isso é espaço para uma discussão posterior. De qualquer forma, eu estou lendo também Os Demônios, uma obra filosoficamente muito rica, uma obra que, de certa forma, antecipa o que foi o movimento revolucionário de outubro de 1917. E é bem curioso porque existem vários paralelos muito curiosos. É uma obra que, nesse aspecto, interessa muito aos estudiosos da história da Rússia, aos estudiosos da história das ideias, porque, sem dúvida, esses movimentos repercutiram na Revolução de 1917, repercutiram também em todo o desenvolvimento da Europa Oriental. Sem dúvida, é uma obra que ainda hoje tem um grande significado, sobretudo quando nós assistimos a mais uma das crises do Ocidente, o Ocidente que já vem de muitas crises. Sem dúvida, as ideias de Dostoiévski também se levantam, tanto à direita quanto à esquerda. Isso é bem curioso, porque Dostoiévski, como apontou Joseph Frank, sintetiza o lado mais direitista, para dizer assim, usando um termo grosseiro, o lado mais romântico, mais nostálgico, alemão, com o tom de denúncia social do romantismo francês. E isso explicaria o sucesso que Dostoiévski faz entre esquerdistas e direitistas no debate público, a ponto dele ser tratado como uma unanimidade pelos grupos políticos. Você vê que Dostoiévski não sofre o preconceito que outros autores experimentam. Ele é um autor aceito por quase todo mundo. Alguns rejeitam por razões técnicas e estão justificados, porque realmente ele apresenta esses problemas. Mas do ponto de vista político, você vê pessoas de direita, pessoas de esquerda, citando Dostoiévski, e reconhecendo os seus méritos, justamente por ele reunir esse lado do romantismo francês, de denúncia social, de crítica à sociedade
da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, e por outro lado, esse aspecto romântico alemão muito pronunciado. Então vejam que Dostoiévski tem esse duplo caráter que o torna quase uma unanimidade. De qualquer forma, eu estou agora retomando a leitura do Mundo de Ontem, do Stefan Zweig, um livro de memórias muito legal. Eu li o Brasil, Paz do Futuro, gostei, eu confesso que eu esperava outra coisa do livro. O livro é um relato sobre a história do Brasil. Eu diria que para uma pessoa que não conhece tanto, vale a pena. Eu esperava mais o aspecto de análise do Zweig. Ele aparece mais para o final do livro. A parte histórica ocupa uma parte maior do livro, mas de qualquer forma não é uma leitura ruim. Eu acho o Stefan Zweig um dos melhores autores em língua alemã que eu já li. E ele tem uma prosa muito agradável, uma prosa quase jornalística, quase não alemã. Eu não sei se os colegas que têm mais experiência com letras germânicas que eu podem atestar a minha impressão. Eu percebo que a escrita do Stefan Zweig é uma escrita mais afrancesada, uma escrita mais próxima de um estilo latinizado do que de uma prosa germânica. Mas isso é uma impressão. Eu não sei o quanto essa intuição minha se confirma na realidade. Se algum colega for mais versado em letras alemãs e puder me responder, eu fico muito feliz. De qualquer forma, retomei o Mundo de Ontem. Eu havia parado por razões de ordem pessoal. Eu interrompi a leitura. Não porque eu tenha achado a obra chata. Na verdade, eu gostei bastante. Eu só não tive tempo mesmo. Por isso interrompi a leitura. Outras obras se colocaram no caminho e me obrigaram a um desvio. Agora eu retorno. Espero que para terminar o Mundo de Ontem, trazer também, se possível, um vídeo aqui no canal. Beleza, meus amigos? Se vocês gostaram, me digam, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, deem um hype. E, se quiserem apoiar o nosso trabalho, link do LivePix aqui na descrição. Até a próxima.